Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção. Aonde? A eternidade. O caminho é difícil, tem pedras, espinhos, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Não vamos nos desanimar. O Senhor se tornou meu apoio, libertou-me da angústia e me salvou porque me ama. Salmo 17, verso 19, seguinte. E hoje o Evangelho de Marcos 11, verso 33. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. E nós vamos ver o sentido central hoje da nossa mensagem do Evangelho, que é sobre o templo. E justamente as velhas tradições, que é comparada com no Evangelho de ontem, a figueira que não deu frutos, comparada ao novo templo que é Jesus. E nós vamos ver o sentido para nós, para a nossa caminhada hoje. Quem é fiel a Deus alegra-se por seguir o caminho reto e por deixar-se orientar pelas instruções divinas. Abramos os ouvidos e o coração para aceitar e praticar os ensinamentos do Senhor. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 51, verso 17 a 27. Quero dar-te graças e louvar-te, e bendirei o nome do Senhor. Na minha juventude, antes de andar errante, procurei abertamente a sabedoria em minhas orações. Diante do santuário, eu suplicava por ela, e até o fim vou procurá-la. Ela floresceu como a uva temporã. Meu coração nela colocou sua alegria. Meu pé andou por um caminho reto e desde a juventude segui suas pegadas. Inclinei um pouco o ouvido e a acolhi, e encontrei para mim abundante instrução, e por meio dela fiz grandes progressos. Por isso, glorifico a quem me dá a sabedoria, porque resolvi pô-la em prática, procurei o bem e não serei confundido. Minha alma aprendeu com ela a ser valente, e na prática da lei procurei ser cuidadoso. Levantei minhas mãos para o alto e me arrependi por tê-la ignorado. Por ela orientei a minha alma e na minha purificação a encontrei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 18. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Reze comigo. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Reze comigo. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante,
para os olhos é uma luz. Reze comigo. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Reze comigo. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Reze comigo. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, verso 27 a 33. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Cristo ricamente habite em vós, dando graças por Ele a Deus Pai. Carta de São Paulo aos Colossenses 3, 16, seguinte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então, eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Quem é fiel a Deus alegra-se por seguir o caminho reto e por deixar-se orientar pelas instruções divinas. Hoje, o livro do Eclesiástico, capítulo 51, verso 17 a 27, vai mostrar uma linda oração daquele que lembrou de Deus desde sua juventude. No versículo 18, na minha juventude, antes de andar errante, procurei abertamente a sabedoria em minhas orações. Devemos procurar, desde a nossa juventude, a sabedoria em nossas vidas por meio das orações. Isso vale para nós que muitas vezes nos esquecemos da sabedoria. Devemos glorificar a Deus, porque Deus nos deu esse momento de sabedoria aqui, que não foi uma escolha nossa, é uma escolha de Deus. Nós estamos aqui por uma escolha de Deus. Não fomos nós que escolhemos estar aqui, foi Deus que nos escolheu.
Muita gente coloca muitas vezes aqui nos comentários que agradece a Deus de ter encontrado esse canal. Eu fico feliz desses comentários, porque são pessoas que querem a sabedoria de Deus. Resolveram pôr em prática o bem a partir dessa sabedoria que nós meditamos todos os dias. Devemos colocar em prática dessa forma, como diz o orante hoje dessa leitura do Eclesiástico 51, no versículo 25. Minha alma aprendeu com ela a ser valente, e na prática da lei procurei ser cuidadoso. Vamos ser valentes mesmo. A sabedoria nos ensina a ser valentes no sentido de enfrentar todos os problemas. Quantos problemas já nos apareceram para trás e resolvemos, chegamos aqui, com certeza porque Deus nos ama, Deus nos colocou na frente da batalha para sermos vencedores. Por isso, vamos dizer como diz o orante, no versículo 26, levantei minhas mãos para o alto e me arrependi por tê-lo ignorado. Se ignoramos, vamos nos arrepender, porque a sabedoria é a maior de todas as riquezas que podemos ter neste mundo. E só vai encontrá-la quem tiver aquele intuito de desenterrá-la, de ir atrás, de fazer como aquele que vai garimpar, procurar uma pétula ou uma pedra de ouro e assim por diante. Vamos buscar nessa palavra hoje do livro do Eclesiásticos, colocar os nossos ouvidos e o nosso coração abertos para aceitar o ensinamento de Deus e colocá-lo em prática em nossas vidas todos os dias. Coisa que justamente as autoridades do tempo de Jesus não tiveram a sabedoria. Eles estavam diante da sabedoria e não reconheceram Jesus Cristo. Hoje, na leitura de Marcos 11, 27 a 33, quando Jesus vai justamente mostrar-se uma oposição para eles, por não concordar com as tradições deles, principalmente no que se refere ao comércio no templo, como nós vimos na leitura de ontem. Jesus combateu, não deixou os cambistas andarem com suas bancas de comércio no meio do templo. E hoje Jesus vai andar nesse templo de novo, vai na casa de Deus para ver se é uma casa de Deus mesmo ou é um comércio aberto. Muita gente entra em casas, muitas vezes, que parece ser templo de Deus, mas no fundo é um comércio. Devemos ter cuidado. Muitos estão aí a buscar aproximar-se de Deus para devorar as ovelhas, como disse Jesus na parábola do bom pastor. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos vão se aproximar dele e perguntar: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Que pergunta intimidatória, não é verdade? Queriam intimidar Jesus. Ao expulsar do templo os vendilhões, Jesus vai incomodar justamente a eles, os chefes religiosos e civis, que lhe pedem conta de suas atitudes. Em nome da lei, estes que se diz autoridades se colocam ali como juízes. Esses chefes usam do argumento com base no poder. Com que autoridade fazes essas coisas? E Jesus quer mostrar sua autoridade. Ele é o Filho de Deus. Ele foi anunciado por João Batista, por isso Jesus vai responder, fazendo também uma pergunta. Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. E Jesus então vai mencionar para João Batista: o batismo de João vinha do céu ou dos homens?
Respondei-me. Em vez deles responderem, eles vão cochichar. E cochichar é um ato de quem não tem sabedoria. Vamos falar assim, é um ato de quem gosta de fofocar. Jesus contrapõe uma pergunta com base na prática religiosa deles. Faz emergir a figura de João Batista, que apontara o Messias e que era estimado pelo povo. Esses chefes não vão responder, porque eles foram causa da eliminação, inclusive, de João Batista. Por isso, ele discutiu entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer, por que não acreditastes em João? Então, eles vão fazer aquilo que é peculiar deles, cochichar entre si, num esforço inútil de buscar consenso para responder a Jesus. Mas preferem não se comprometer. Eles não têm nenhuma autoridade diante de Deus, por isso não vão responder. Eles se acham autoridades. Na verdade, eles são autoridade da velha tradição, de não observar os verdadeiros preceitos de Deus, que é o amor e a misericórdia. Por isso, não se converteram à voz de João Batista, não se converteram também à voz de Jesus. Por isso eles vão dizer, entre eles, que vamos dizer? Que vinham dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Jesus, ele vai mostrar que eles não tinham autoridade, na verdade. A autoridade que eles diziam ter sobre o templo era essa autoridade de fazer o que não devia, fazer comércio. Se prontificar a dizer que fazem o bem e não fazem. Hipócritas, muitas vezes Jesus vai dizer para eles. Então eles vão dizer, não sabemos. E esse não sabemos é próprio daquele que vai diante de uma autoridade, se compromete de responder a verdade e não responde. Quando o mentiroso não quer responder a verdade, ele diz o quê? Não sei. Ele até pede habeas corpus para poder mentir, não é verdade? E Jesus disse, pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Com classe, Jesus desarma os adversários. Sua autoridade vem de Deus e supera as autoridades daqueles que manipulam o povo, oprime o povo, tendo em vista seus próprios interesses. Senhor Jesus, os dirigentes te cercam por indagar-te com que autoridade expulsas do templo os comerciantes. Escapas da armadilha deles, evocando a figura de João Batista que eles ignoravam. Em relação a ti, falta-lhes total boa vontade para te conhecer e seguir, duros de coração. Amém. Amém e amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade
do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Vamos manter a Bíblia aberta rezando agora as laudes. Vamos continuar com a Bíblia aberta para ganhar as indulgências diárias, plenária, por rezarmos e meditarmos a palavra por mais de 30 minutos. O mínimo que a igreja exige é 30 minutos. Portanto, vamos permanecer com a Bíblia aberta, rezando os salmos, rezando os hinos, os cânticos, que são bíblicos. A oração das laudes é 100% bíblica. Vamos rezar, portanto. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.